Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. E hoje, pessoal, primeira sexta-feira do mês e você já sabe o que acontece por aqui, não é? É o dia do nosso Consulta Pet. E o nosso Consulta Pet está muito especial hoje, porque nós iremos falar sobre a criação de animais silvestres, animais exóticos como pets. Pois é, uma tendência que tem crescido cada vez mais no mercado, mas que carrega consigo inúmeras responsabilidades. Afinal de contas, o que é legal? Pois é, quais são os desafios enfrentados, de que forma cuidar destes animais que demandam aí um olhar muito especial. E aí, gente, neste caso, mais do que em outros, mas é como eu sempre falo aqui, informação pode salvar vidas, mas dessa vez, gente, informar os tutores sobre as suas responsabilidades, sobre esses diferenciais, pode custar vidas. Então, é por isso que nós estamos trazendo, inclusive, isso para o nosso bate-papo. E eu queria, inclusive, fazer aí um spoiler, porque hoje nós teremos presenças ilustres aqui no nosso estúdio. Não vou falar muito, porque eu vou te convidar a você ver com os seus próprios olhos. Que tal? Se você lembrou de alguém aqui, esse nosso Consulta Pet é importante, nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. Já sabe o caminho, clica lá e compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos chegar com informação de qualidade para quem precisa. Também te convido, é claro, a você participar desta consulta que foi marcada com todo carinho para você. Envia para a gente a sua dúvida, o seu relato, pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos também a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram. Qual que é o perfil @consulta ao Dr. Hit TV. Caso você ainda não nos siga, não deixe de nos seguir. Entra lá que a gente costuma fazer diversos conteúdos, pensando, é claro, em trazer informação de qualidade para você. Qual é a nossa enquete? Diretor João Capellini, coloca para a gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá, animais silvestres como pet que você quer ver nesse nosso bate-papo. Eles podem ser domesticados com treinamento adequado? Podem transmitir doenças que afetam os seres humanos? Ou sobre o estresse térmico e como identificar? Ou você quer ver a gente conversando aqui, trazendo informação sobre como que eles podem viver soltos em casa? Será que isso é possível? Entra lá, clica na alternativa que a gente vai trazer esse tópico, esse item, para o nosso bate-papo que está recheado com muita informação de qualidade. Eu tenho certeza. Vamos juntos, então, conhecer um pouco mais a respeito do nosso convidado dessa tarde. Então vamos lá, o Richard Pires, veterinário. Desde criança ele aprendeu a cuidar e a respeitar os animais e esse amor o levou à medicina veterinária como clínico e cirurgião de animais silvestres e exóticos. Uma área que exige conhecimento, dedicação e, acima de tudo, responsabilidade. Enfrenta de perto os desafios causados pelo tráfico de animais, que favorece a posse inadequada e coloca em risco a saúde e o bem-estar dessas espécies. Richard Pires, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Dani. Prazer estar aqui na Hit TV. Eu acho que vai ser um assunto muito legal, é um tópico muito importante que a gente tem que estar cada vez mais atento no nosso dia a dia hoje, como médico veterinário, está cada vez mais recheado de animais silvestres e exóticos. Então é muito importante a gente conhecer um pouco e alertar também a população sobre os cuidados, né, e os riscos dos animais silvestres com um manejo inadequado, né? Porque sem o cuidado certo, infelizmente, isso pode, inclusive, custar vidas, não é? Exatamente. O que a gente mais vê são animais que, por falta do conhecimento realmente, de buscar as informações, acabam tendo uma vida diminuída, que não levam os cuidados adequados. Isso leva a doenças, potenciais causas que podem, muitas vezes, custar a vida do pet. Olha isso, gente. Extremamente necessário, então, o nosso bate-papo aqui hoje. Queria que você começasse falando pra gente um pouco sobre o que são esses animais silvestres ou animais exóticos. Certo, vamos lá. Quando a gente fala de animal silvestre, a gente fala de animais que são do nosso território. Tá? No Brasil, os animais silvestres são um tipo, na América do Norte é outro tipo. Então, é muito sobre região, né? Aqui temos a capivara, que é um exemplo de um animal silvestre. E lá fora a gente pode citar até o mesmo um gecko leopardo, que é o que a gente tem hoje aqui para vocês. E é um animal exótico, né? Para nós, exótico.
Então, todo animal que não é de origem do Brasil se enquadra como animal exótico. Entendi. Tá bom? Essa é a diferença principal. E quando a gente pensa aí nas principais diferenças entre um pet doméstico e um pet silvestre? Certo. Quando a gente fala de pet doméstico, é aquele que foi domesticado, né? Tá. É uma terminologia que muitas vezes a gente acaba até incluindo todo mundo junto. Por quê? Um coelho a gente enquadra, teoricamente, como silvestre. Porém, ele já está tanto tempo inserido na nossa convivência humana que eu, particularmente, considero ele como um doméstico, né? Então, o silvestre é isso, é aquele animal que veio da mata, que teve a origem na floresta, e o domesticado é aquele que teve o mesmo caminho, assim como o cachorro, Tá. e foi domesticado para o convívio humano. Entendido, pessoal? É muito importante a gente saber essas diferenças para a gente entender quais são as necessidades daquele animalzinho que você quer colocar para dentro da sua casa. Se isso vai fazer de fato bem para ele, de que forma que você pode contribuir, é claro, para a saúde dele. E eu queria entender um pouco sobre os desafios da nossa legislação, porque você estava dizendo, inclusive na sua ficha de apresentação, que existem muitos desafios com relação ao porte legal desses animais e o que favorece isso. Bom, o que acontece? Nós, como médico veterinário, nós normalmente lidamos com animais que vêm de uma origem não legal, né? Do tráfico, eu particularmente falando. Tá. Isso é cada vez mais presente na nossa rotina, devido à dificuldade que o povo encontra para realmente fazer a compra desses animais de uma forma legal. Não tem só a questão do dinheiro, tem Não tem só inclusive a questão do da dinheiro. documentação. Exatamente. Quando a gente fala de animal legalizado, a gente fala de um animal que tem um maior custo, né? Pra gente comprar um papagaio, um exemplo que é o mais comum, que a gente sempre vê, a gente fala de animais que são na casa de 3 a 5 mil reais, normalmente, nessa média. E no tráfico, no mercado legal, a gente encontra por 200, 300 reais. É uma Olha diferença isso, gente. considerável, só que é aquilo. Quando a gente pensa no tráfico de animais silvestres, a gente está falando de vidas que estão sendo ceifadas, porque a cada 4 papagaios chegam vivos para a venda do tráfico, ficaram 100 mortos no caminho, entende? Triste isso. Então esse é um dos grandes desafios. Quando a gente fala de legislação, falando da venda, o ideal é sempre procurar locais que sejam regulamentados pelo IBAMA e que tenham a venda permitida desses animais, né? A gente encontra muitos por aí hoje em dia, está cada vez mais popular e mais prático para ser encontrado esses locais, esses criatórios legalizados. E de que forma que eu consigo fazer esse caminho, o caminho certo, e saber que eu estou, de fato, lidando com o caminho correto, né? Fazendo todo o processo legal. Certo. Quando a gente procura um animal legalizado, a gente tem que procurar o criador, como eu te falei, né? Um criador que seja legalizado pelo IBAMA. Você encontrando esse pessoal pela internet, pelo Instagram, tem muitos lugares que criam, você vai até o local, conhece o animal. Você tem que exigir a documentação de registro, o número do microchip, verificar que tem a microchip, aves, quando a gente fala, normalmente a gente vê bastante anilha, confirmar a numeração da anilha junto com o documento. Aí sim a gente tem certeza que é um animal legalizado, tá? Porque aí dessa forma também eu vou ter informações sobre qual é o porte desse animal, da onde que ele veio, tudo bonitinho, tudo certinho, para eu poder cuidar dele da melhor forma possível. Exato. Normalmente quando a gente compra um animal de origem legal, ele sempre vem com uma ficha técnica, ele sempre vem apresentando um guia de manejo, podemos dizer assim, né? Que ensina qual que é a alimentação correta, qual que é as dimensões de um recinto, o que precisa ter, o que não precisa, como você vai cuidar, te orientam assim procurar um médico veterinário para fazer consultas regulares, até uma exigência, muitas vezes do IBAMA, do pessoal, quando você está com o animal, é que você apresente essa documentação que comprove que você cuida do seu animal. Que você, além de tudo, quando a gente fala de um animal comprado, legalizado, não é seu, é do meio ambiente, que você está cuidando naquele momento, porém, se você não tiver uma conduta adequada, você sim pode ter retirado de você. Olha Entende? isso, gente. E, por exemplo, as pessoas que possuem um animal do mercado ilegal, muitas vezes ele acaba levando, por exemplo, para um estabelecimento como o seu, onde você vai fazer o atendimento, mas você não vai poder dizer sobre esse atendimento que você prestou, correto? Assim, nós como lidamos com animais silvestres, assim, normalmente o que eu te falo, né? A gente sempre lida com animal não legal. Tá. Nós, como veterinário, temos a obrigação legal de Salvar cuidar, vidas. salvar as vidas, independente da sua origem. Isso não é incentivando o tráfico. Nunca, É jamais. importante que se diga e Tem que frise ser isso. dito isso porque esses animais sofrem muito, né? Porque o seu pet chegou com vida de origem do tráfico que outros chegaram. Não, a maioria sempre vem debilitada, desnutrida, com doenças, sempre vem aquele animal mais fragilizado, que vai viver menos. E fora os outros que morreram no transporte, né? No caminho, e matas. A gente fala de corte de árvore para poder pegar realmente o ninho dos papagaios, de araras, que são ninhos altos. Então o pessoal muitas vezes acaba ceifando árvores para poder estar pegando esses ninhos. E nessa queda, muitos morrem, né?
É muito preocupante e infelizmente existe, mas como você mesmo disse, o seu compromisso é com salvar vidas. Exatamente. Por isso a importância, é claro, do seu trabalho. Agora vamos entender um pouco sobre o universo que esses animais trazem pra gente. Quais são os mais comuns ultimamente, se é que a gente pode usar esse termo, né? Os exóticos mais comuns, os silvestres mais comuns e quais têm sido... Porque você estava até comentando, vou trazer aqui um pouquinho dos bastidores no começo do programa, sobre o quanto tem crescido a procura por esses animais. Eu queria saber quais são os menos comuns que as pessoas estão indo mais atrás agora. Bom, quando a gente fala de menos comum, a gente está ainda falando de répteis. Tá. A gente fala de animais que tem muita a parte preconceito assim da população realmente com cobras, com lagartos, porque temos aquela imagem primitiva ainda do dragão, aquela coisa feroz, que muita gente ainda tem muito medo. Existem muitas pessoas que têm medo da cobra, né? Mas que gradativamente tem crescido. Eu brinco até com nossos colegas estagiários que o réptil, ele é um animal do futuro. Por quê? Não precisa de um manejo tão regrado como um cão, como um gato, como uma ave. E você consegue num espaço controlado, tranquilo. Um animal que não faz muito barulho. Cada vez a gente está morando mais verticalizado, né, em prédios. Então é um animal que não faz muito barulho, é um animal que é tranquilo, que tendo um manejo correto, não tem odor. É muito legal. Os répteis cada dia estão crescendo mais. Que interessante, gente. E é exatamente isso. Esses são animais que eles vêm de um habitat extremamente natural. Eles vêm das florestas, desse contato com a natureza. E aí eu queria trazer aqui para o nosso bate-papo quais são os desafios para colocar em apartamentos. E os cuidados que precisam ter. Falando de apartamento, né? Normalmente eu recomendo répteis menores, falando de répteis, né? Animais menores. Por quê? Que nem esse terrário que a gente tem aqui hoje, ele é um terrário médio. Que é o suficiente para você criar uma ou duas espécimes de gecko aqui dentro, que é o suficiente, o tamanho ideal para eles. A gente tem que se preocupar em sempre deixar o mais natural possível, o mais próximo da naturalidade. Claro, quando a gente fala de um gecko leopardo, no caso que a gente fala de um animal do sul da Ásia, a gente fala do deserto de Paquistão, Afeganistão, então a gente pensa em areia, territórios rochosos. Num ambiente de cativeiro, eu não recomendo tanto areia, porque muitas vezes na alimentação esse animal pode ingerir uma quantidade de areia e ter um quadro que a gente chama de impactação, que isso no intestino deles pode acabar enrijecendo e retardando o movimento peristáltico, e esse animal acaba tendo uma obstrução devido a essa areia. Isso aconteceria no habitat natural dele? Normalmente não, tá? A gente não consegue falar. Nunca aconteceu, não Precisar vai isso acontecer, de fato. mas normalmente não, porque eles já são animais que estão ambientalizados ali com esse meio deles, né? Com a areia, com as rochas. Então você fala de uma vida mais livre. Então esse animal já tem esses instintos, já tem essa criação, que ele já sabe como se alimentar de maneira correta. Muitas vezes no cativeiro a gente não tem isso. A gente tem animal que é acostumado a comer na pinça, acostumado a comer no potinho. Então é bem diferente. Precisa considerar essas variações. Exatamente. Queria que você trouxesse pra gente o que é um terrário, qual que é o conceito dele. Bom, terrário, a gente chama daquele ambiente que a gente vai criar um animal simulando o meio natural dele, tá? Ou seja, não é só aquela gaiola, é sim algo preparado para simular a natureza. Perfeito. Tá bom? E o Richard veio aqui, gente, com esse objetivo, com esse desafio de ensinar a gente e explicar de que forma que a gente pode criar um terrário, o que a gente precisa levar em consideração. Então vamos começar. Bom, vamos lá. Esse aqui, como eu comentei com vocês, é um terrário para geckos, né? Tá. Que a gente tá montando pensando Cada neles. espécie precisa Cada ser espécie levada. tem a sua particularidade, tá? Tá. Quando a gente fala do gecko leopardo, a gente fala de um animal que tem uma sensibilidade à luz solar. Então, aqui a gente não vai ter lâmpada de aquecimento, simulando o UV, né? O raios UV. A gente vai utilizar outras tecnologias, outras manobras para simular o calor, porque eles precisam. A gente fala de animais, de répteis, que não fazem o aquecimento natural do corpo. Ele precisa ter uma fonte de calor para poder estar sobrevivendo e tendo sua termorregulação mantida, tá? Bom, a gente usa, primeiramente, quando a gente vai montar um terrário, a gente tem que pensar bastante no substrato, tá? A gente vai utilizar um substrato que a gente chama de fibra de coco, que é mais terroso, arenoso, e como o meu pet ele se alimenta no potinho, para ele não tem problema, porque ele não vai ter essa questão da ingestão, porque ele está acostumado a comer direto no comedouro, tá? Bom, quando a gente fala de um terrário, a gente precisa de zonas quentes, zona intermediária e zona fria. Zona quente, a gente vai usar esse lado, que tem um passa-fio, que a gente vai usar com uma placa de aquecimento, tá? Zona mista é a zona de transição intermediária, e aqui a zona fria do terrário, que não vai ter nenhum tipo de aquecimento e vai estar a toca que a gente chama de toca úmida, tá? Porque esses animais eles precisam da umidade para realizar a troca de pele, que é muito importante. Gente, que interessante. Bom, então vamos montar o terrário. Vou dar a volta aqui.
Olha aí, gente, quanto conhecimento você precisa ter para ter um animalzinho como esse. Ó, então vamos utilizar a fibra de coco. Vem numa polvilhadinha. Aí você coloca aí de primeira camada do seu terrário. De primeira camada. Essa fibra de coco, a gente tem que estar sempre atento com a troca, tá? Porque ela não pode também ficar úmida demais. E aí suja com as fezes, né? Os dejetos dos animais. Pra gente poder estar mantendo sempre o terrário o mais saudável possível. Deixa eu pegar outra embalagem. De quanto em quanto tempo você precisa fazer essa manutenção, essa limpeza no seu terrário? Eu costumo mexer no meu a cada 2 dias, a cada 2 vezes na semana. Tá, 2 vezes por semana. Olha aí, já temos então a nossa primeira camadinha. Vou deixar um terreno um pouco mais fofo para ela, tá? Então vai mais um pouquinho, não tudo. Tá. E o terrário, por exemplo, eu preciso já pensar em montá-lo, considerar todas as características do meu animal antes mesmo de estar com ele, não é? Exatamente, né? A gente fala que o primeiro passo para você ter um animal silvestre ou exótico é você entender sobre ele. É você saber com qual animal você está lidando. É um estudo, gente. Exatamente. Não adianta você querer ter um animalzinho muito. E não aprender sobre ele. Até pra gente ter um cachorrinho, um gatinho, é importante a gente ter esse conhecimento para saber de qual forma, né? Qual a melhor forma que a gente consegue para atender as necessidades. A gente tem que entender qual que é a barreira alimentar, né? Quando a gente fala principalmente de répteis. Quando a gente fala de cobras, alguns animais que se alimentam exclusivamente de outros animais, a gente tem que pensar se a gente está disposto realmente a ter esses animais em casa, de lidar com animais abatidos e congelados no nosso freezer, que são uma das barreiras que muita gente não considera. Porque a cobra é um exemplo de uma jiboia. Precisa considerar a cadeia alimentar, né? Isso a gente não consegue interferir. Exatamente. A gente tem que entender que ela vai ter a alimentação carnívora, que ela vai comer roedores, né, quando a gente fala de pequenos ratos. Então a gente tem que entender que vai ter congelado, vai ter que ter guardado ali para você, tá sempre alimentando a sua cobra. E muitas vezes quando a gente fala de pitons, de boias maiores, até mesmo um coelho congelado, né? Então a gente tem que ter essa barreira alimentar considerada. Gente. Bom, aqui eu vou colocar umas folhinhas, tá, que é mais algo decorativo, tá? Que eu gosto de partir sempre dessa linha mais natural. Tá. Então a gente deixa decorar de uma maneira natural, que não vai ter nada que faça mal para o nosso pet. Essas folhinhas que você acaba de colocar é para trazer mais naturalidade para o nosso animalzinho. Exatamente, né? A gente coloca aqui sempre simulando o mais natural possível. A gente gosta de trabalhar com coisas naturais, evitando plástico, né? Essas coisas mais sintéticas, sempre buscando o mais natural. E agora, então, a gente vai começar essa parte da decoração, certo? Exatamente. Para facilitar a nossa vida, vamos dar uma viradinha, então, no nosso terrário? Vamos sim. Vamos lá que eu te ajudo. Com certeza. Ajuda e eu não estou ajudando em nada, né? Você está fazendo trabalho pesado. E agora nessa parte da decoração. Certo. É uma parte onde as pessoas costumam se perder um pouco? Bastante, né? Como a gente pontuou, a parte da naturalidade versus o sintético. No sintético, às vezes a gente consegue encontrar plantas que são realmente de plástico, aquilo artificial, e muitas vezes a pessoa decora. Né? Só que a gente tem que entender o quê? Que se o nosso animal ingerir essa planta sintética, vai ter problemas, vão ter riscos à vida desse pet. Então, principalmente quando a gente fala do gecko leopardo, que é o caso do terrário que a gente está montando, são animais que muitas vezes capturam a presa pelo movimento. Eles veem que está movimentando, ele vai e abocanha. Então, às vezes uma plantinha dessa solta uma folha que faz um movimento de queda, ele já vai e abocanha e acaba ingerindo. Olha só, então eu acho que a grande questão aqui é você pensar que tudo aquilo que está no seu terrário tem que ser funcional e não necessariamente bonitinho. Exatamente. Então vamos lá, você trouxe aqui pra gente então este vasinho, certo? Exatamente. Aqui é um exemplo de planta natural, né? Que é o arbusto elefante, que a gente pode colocar no nosso aquário sem problema, no nosso terrário. Qual que é a ideia aqui? A gente pensar sempre no ambiente. Como a gente fala de um animal que vem de origem desértica, a gente fala de plantas que tem que corresponder a esse terreno, né? Então são plantas que não precisam de uma manutenção muito grande, que não precisa estar sempre regando. Para manutenção do terrário, que a gente fala de a cada duas vezes na semana, essa planta tá de ok, tá de acordo. Por quê? Toda vez que eu for fazer manutenção, trocar um pouco do meu substrato, eu dou uma umedecida próxima à raiz, que é o suficiente para manter ela viva e sempre bem. Perfeito. É um desafio, né, gente? A gente tem que cuidar aí desse ambiente, levando em consideração até essa questão do cuidar da plantinha, que também não pode morrer ali. Cada detalhe é muito importante aqui, né? Importante. Vamos conversar sobre agora as tocas, tá bom? Dani, vou te pedir só que você pegue a primeira toca, por favor. Isso daqui, então, é uma toquinha. Qual que é a funcionalidade dela?
Bom, além de um ambiente de refúgio para esses animais, essa toca em particular, ela é uma toca que é vazada embaixo, que ela é uma toca quente, aquecida. O que eu vou fazer aqui? No ambiente, do lado aquecido do meu terrário, vai ter uma placa de aquecimento, ou muita gente trabalha com a pedra também de aquecimento. É importante só a gente reforçar que agora a gente está inverso. Então, lembra que ele tinha falado no comecinho? Exato. Que a gente tinha a zona quente, a zona mista e a zona fria. E agora está inverso. Então, Ao aqui é a contrário. zona quente, a mista e a zona fria. Exatamente. Bom, eu gosto de trabalhar com a placa aquecida. Eu acredito que traga mais segurança em termos de regulação, tá? Então, eu venho, minha placa está localizada neste local, então eu venho, coloco aqui. Como a gente está no estúdio, né, não vou passar os fios, nada. Aqui vem um termômetro, Olha. que eu consigo saber a temperatura exata dessa toca. Tá. E aqui eu coloco a tampa. E, por exemplo, agora eu fiquei curiosa. Qual seria a temperatura ideal? Falando do gecko leopardo, a gente fala de 30 a 32 graus na toca de aquecimento. E no lado frio do terrário, a gente fala de entre 22 a 26 graus. Tá. Então aqui a gente coloca dessa forma. E aqui o animal vai buscar o refúgio para se aquecer quando ele precisar de temperatura, tá? Agora eu vou te pedir a segunda toca. Essa daqui? Essa mesma. Grandinha também. Exatamente. Aqui a gente fala de uma toca que dentro dela eu coloco um musgo, tá? Esse musgo, ele vai ter a função de reter líquido. Ou seja, a gente vai espirrar, deixar bem umedecido, para que o nosso animal, quando estiver precisando realmente da umidade, principalmente para realizar a troca, ele vai buscar esse lado do terrário para realmente fazer esses movimentos naturais dele, tá? A gente vem, sela com a tampinha e posiciona do lado frio do terrário. Desta forma, tá? Tá. Pronto. Aqui temos o básico, tá bom? E essas duas aqui? Essas duas questões são um pote de Alimentação? água e um de cálcio. De cálcio. Exatamente. A gente fala de répteis. Explique pra gente, Richard. Aqui vai vir uma água, né, primeiramente, é o potinho da água dele, que a gente deixa do lado frio do terrário, para não ter aquecimento. E aqui entra um passo muito importante na vida dos répteis, que é o cálcio, tá? Eles precisam desse cálcio até mesmo para auxiliar no crescimento, densidade óssea e também na troca da pele. Isso é muito importante. Então, eu preciso fornecer o cálcio para esse animal. Então, eu tenho o cálcio em pó, eu venho, forneço para ele e vou deixar dentro do terrário. Eles têm absorção cutânea. O que é Olha isso? que interessante. É quando o pet consegue absorver tudo pela pele, transdérmico. Então ele pode passar aqui em cima, apoiar e ter essa absorção do cálcio também. É muito importante que eu alimente o meu pet, reforçando também essa questão do cálcio. Quando a gente fala do gecko leopardo, a gente fala do animal, como comentei, que não tem absorção, não pode ter absorção dos raios UV. Então o que vai faltar para ele? Vitamina D3. Tá. Então, além do cálcio, eu vou passar o nosso inseto numa mistura entre cálcio e vitamina D3 para suplementar meu pet. Faço um empanadinho e ofereço para ele, ele vem, abocanha e faz a ingestão. Assim, tudo isso é muito parecido, por exemplo, com um aquário. Exato. Certo? E até a forma da alimentação também. Aqui eu deixo só o cálcio que você comentou e a aguinha para ele tomar quando ele quiser, certo? Mas a alimentação é em horários pontuais. Pontuais, exatamente. A gente normalmente alimenta, eu tento sempre entender qual que é a convivência do animal na natureza. Quando a gente fala do gecko, a gente fala de um animal noturno. Tá. Então ele vai dormir durante o dia e à noite ele vai caçar, vai buscar o alimento dele. Então eu pego e eu tento me agendar para estar sempre alimentando ele à noite. Olha que interessante, gente. E aí eu queria entender quais são os sinais que o pet traz que esse ambiente não está bom para ele. Bom, a gente, principalmente falando em terrários, a gente fala muito de queimaduras, né? A parte da aquecida, quente. a gente às vezes encontra um animal que está num ambiente desregulado, que está aquecendo demais, e eles podem ter queimaduras na sua pele, ou então até mesmo um estresse térmico, que aí você vai ver os sinais do animal bem letárgico, parado. O que é o estresse térmico? O estresse térmico, a gente fala de uma temperatura muito elevada ou muito baixa, tá? Tá. Quando a gente fala do terrário no aquecimento, vai ser aquele animal exausto, cansado, que vai ficar letárgico também e pode ter queimaduras no corpo. Quando a gente fala por baixa temperatura, quando a gente não tem esse aquecimento, é um animal que vai parar de ingerir comida, é um animal que vai ter um desbalanceamento vitamínico devido à falta de ingestão alimentar e também vai ficar paradão. A gente fala do réptil, ele precisa do calor para se movimentar, ele precisa da temperatura para poder ter vitalidade, e fazer os movimentos deles naturais e ter energia para o dia a dia.
Sem a temperatura, ele vai ser um animal letárgico, parado. Tá. Eu posso, por exemplo, ter mais de um nesse mesmo ambiente? Neste ambiente dá pra gente ter até 2, tá? Até Mas 2. é muito importante a gente entender qual que é o nosso intuito. Se eu tenho um intuito reprodutivo, tem que ter liberação nos órgãos regulamentadores também. E eu vou colocar o gecko macho e a gecko fêmea quando eu quero a reprodução. Tá. Fora isso, eu mantenho eles separados. Tá? Eu posso ter 2 fêmeas, que eu acho que é um pouco mais tranquilo. Eles são animais um pouco territorialistas, então eu não posso deixar essa competitividade por fêmea e macho junto, que pode ter algumas briguinhas. Entendi. É importante, então, a gente considerar, gente, que um espaço como esse, ele serve para atender um ou, no máximo, 2, e levando em consideração. Queria que você falasse para a gente também um pouco sobre os desafios da reprodução, porque você falou que precisa, inclusive, avisar. Que interessante isso. Exatamente, né? Quando a gente fala de animais exóticos, a gente fala de uma ameaça ambiental. Tá. Então, eu não posso sair reproduzindo um animal que não é nativo do meu país, assim, sem nenhum tipo de regulamentação, nenhum tipo de fiscalização, né? Então, normalmente a gente fala de animais que tem que ter a legalização do órgão regulamentador, do IBAMA e dos criatórios. Então, a partir do momento que você quer ter reprodução do seu pet, você tem que se registrar como um criatório. Tá. Que interessante, gente. É. Vamos juntos que temos perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Então vamos lá, pergunta do Lucas Ferreira, aqui de São Paulo, capital. Boa tarde. Vejo muita gente criando saguis em casa. Isso é legalizado? E quais riscos existem aí, tanto para o animal quanto para os humanos? Bom, uma boa pergunta, uma excelente pergunta, tá? Que a gente acaba atendendo alguns saguis e normalmente a gente vê sempre os mesmos quadros, né? Teve uma época que inclusive parecia moda, não é? Exato. Tinha tanta gente ali criando. Exatamente. O sagui ele é um animal silvestre, né? A gente fala de muitos animais que ainda estão envolvidos em risco de extinção, então a gente não tem essa liberação no Brasil, tá? E a gente fala de animal que é muito próximo a nós, próximo aos humanos, né? Primatas, estamos falando de primatas. Então a gente tem aquele animal que é muito esperto, que é um animal muito territorialista, que pode causar ferimentos na gente, é um animal que tende a ser um pouco mais agressivo, tá? Desafios desses saguis, o que a gente encara na medicina veterinária? Por se parecer com a gente, por ser um animal bem inteligente, normalmente a gente quer equipará-los a nós. E quer oferecer Danone, quer oferecer pão, quer oferecer biscoito, coisas que não são naturais para eles, né? Que causam muitos danos para eles. O mesmo problema, pessoal, que acontece aí com muitos cachorrinhos, não é verdade? Exatamente. A gente tem um pouco esse costume, ele precisa parar agora. Exato, né? É um costume que isso a gente não é só dentro da área dos silvestres, né? É em tudo. Cão, gato, cachorro. A gente fala de todo mundo sempre com o mesmo problema. Nós querendo transformá-los em humanos. Isso não é legal, isso não é o ideal. Papagaio é o grande problema, né? Que a gente vê aquela senhorinha que tem aquele papagaio que acorda de manhã, pede o café, ela vai, molha o pão e dá pra ave. E aí temos grandes problemas hepáticos envolvidos, né? É muito importante, se você preza, cuida tanto do seu amiguinho, você precisa levar isso daí em consideração. Que muitas vezes a gente faz ali na brincadeira, né, e tudo mais, e eu acho que isso daí precisa parar urgente, porque como você disse, tem problemas hepáticos, problemas digestivos, diversas questões acontecem ali com o animal por causa de um hábito que muitas vezes a gente faz por amor, mas por amor é mais importante que você diga não. E aqui, então, finalizamos o nosso terrário? Praticamente finalizamos, né? Temos apenas um tronco, que é algo também decorativo, que eu gosto de colocar na parte intermediária. Eu vou colocar de frente para a câmera, tá? Para você poderem ver que é uma de 2 entradas. Ele é decorativo, mas também oferece aí um certo lazer, não é? Exatamente, bichinho? Porque quando ele não quiser ficar muito aquecido, nem numa temperatura gelada, numa parte úmida, ele pode ter o canto intermediário dele, ficar aqui dentro da toquinha, que são animais que são realmente de esconderijo, são de tocas, então para ele vai ser excelente. Olha só, gente. E agora, então, todos os itens colocados, eu já estaria pronta para receber o meu pet? Exatamente. Ou eu precisaria, por exemplo, no mundo certo, né, no cenário correto, saindo aqui da nossa televisão, por exemplo, eu precisaria ajustar as temperaturas, certo? Exato. A gente teria que estar regularizando a temperatura dele dentro dessa faixa de 30 a 32 graus. Aqui vai estar nesse ambiente, realmente, temperatura ambiente, não tem muito como a gente controlar o lado frio. Porém, é importante a gente ter um termômetro também com a parte que mede a umidade do terrário, para a gente poder entender como que está. A gente fala de uma umidade relativa de 40%. Como que eu busco essa umidade? Ok, eu coloco o termômetro, vejo que está a 36, 32. Eu venho com um sprayzinho de água e dou umas borrifadinhas nas paredes, até mesmo na parte do substrato. E assim eu consigo elevar a umidade do meu terrário.
E agora, então, o nosso terrário finalizado está pronto para receber, é claro, os nossos pets. Consulta ao doutor vai para um rápido intervalo e lembra que eu disse no comecinho do bloco que nós teríamos aqui visitas ilustres. Então, se eu fosse você, não perdia. Vem conferir agora com seus próprios olhos. Estou te esperando. Seja bem-vindo mais uma vez, Consulta ao Doutor está de volta. E lembra que eu falei para você que a gente ia ter uma visita aqui, visitas ilustres? Pois é, agora, neste segundo bloco, eu apresento a vocês o Tequila, gente. E ao meu lado, nós temos também o Zuki. Exatamente, nosso coelhinho. Nosso coelhinho, esse aqui é um gecko leopardo, certo? Exatamente, aqui a gente preparou o terrário para ele. E olha, para você que chegou agora neste instante, estamos no ar com o nosso Consulta Pet. O nosso objetivo hoje é para falar sobre os animais silvestres que estão sendo cada vez mais inseridos dentro das nossas casas, como animais de estimação. Só que isso envolve uma série de desafios e informação de qualidade é o que você precisa para fazer isso da melhor forma, cuidando da saúde de cada um deles. Se você lembrou de alguém a quem esse nosso Consulta Pet é importante, é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. Já clica lá e compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa que passou agora pela sua cabeça, que precisa saber mais a respeito deste assunto, destes desafios. Também te convido a você participar dessa consulta, ela foi marcada para você, então faça jus e aproveite. Envia para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886 e temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram. Consulta ao Doutor Hit TV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Qual é o tema que você quer ver aqui neste bate-papo? Se os pets, então, silvestres podem ser domesticados com treinamento adequado, se eles podem transmitir doenças que podem vir a afetar nós, seres humanos, sobre estresse térmico e como identificar. Para quem já estava com a gente no primeiro bloco, a gente já falou um pouquinho a respeito desta alternativa. E será que eles podem viver soltos ali na nossa casa? Pois é, clica na alternativa que você quer ver aqui no nosso bate-papo que a gente traz esse tópico para a nossa conversa. Para quem chegou agora, deixa eu te apresentar o Richard Pires, que ele é veterinário e também especialista nestes animaizinhos aqui que estão com a gente. Um pouquinho dos diferentes, né? Um pouquinho dos diferentes. E olha só, no primeiro bloco a gente construiu então um terrário, que seria aí um ambiente mais próximo do ambiente onde eles estão acostumados, para que eles consigam estar ali fora desse ambiente que é muito comum para eles, mas convivendo da melhor forma possível, a gente pode dizer assim? Exatamente. Essa é a importância de um terrário, gente. Buscando sempre o ideal, né? Aquilo que é mais próximo à natureza. Exato. E quanto conhecimento, para quem estava aqui no primeiro bloco, quanto conhecimento que é necessário para que a gente consiga trazer o melhor para esses nossos pets, né? Para esses nossos bichinhos. Vamos entender um pouquinho mais sobre as particularidades de cada um deles? Na tela. Vamos começar falando sobre o coelhinho. Nome comum, coelho Dutch ou coelho holandês. Origem da Holanda, categoria doméstico, raça ornamental e de companhia. Porte pequeno a médio, tem aí um peso de 1,5 a 2,5 kg, os adultos, é claro. Expectativa de vida de 6 a 10 anos, podendo chegar a 12 anos com bons cuidados. Conta um pouquinho mais sobre o Zuki pra gente. O Zuki, ele é um nosso membro, né, da turma do Anacan. Ele é um dos nossos animais fundadores. Então ele tá com a gente já há um tempinho, 2 aninhos. É um cara muito dócil. Claro, como um coelho, ele é meio assustado, ele tem essas particularidades. O coelho, ele é um animal que se assusta com facilidade, porque na natureza ele é uma presa. Então, ele tem esse hábito de se refugiar, de buscar esconderijos quando amedrontado, né? Mas é cada dia mais popular a gente tá vendo o coelho. É um animal muito bonzinho, de companhia, bom para estar lidando com a família. Claro, precisa daqueles cuidados, né? A gente vê muito, principalmente em época de Páscoa, pessoas presenteando crianças com coelho. Gente, animal não é brinquedo, animal não é presente. A gente tem que estar preparado para ter esses pets em casa. Principalmente se vai lidar com criança. A gente tem que instruir muito bem nossos filhos, sobrinhos, colegas, netos, a terem esse cuidado com a criança, né? Eu queria, inclusive, que você falasse um pouquinho sobre como que é a relação desses animais com
a gente, né, com nós, seres humanos, e inclusive com as crianças. Esse é um tipo de pet que é bacana estar em convívio com crianças? E quais são os cuidados que precisam ter? Bom, quando a gente fala do coelho, ele é um animal muito carinhoso, muito dócil, que sim, pode ter esse contato com a gente, com a criança, desde que com supervisão de um responsável. Né? Quando a gente fala de criança, a gente fala da ingenuidade. Às vezes está no colo, às vezes solta de um jeito, o animal acaba tendo uma queda, se fraturando, se machucando, de uma maneira que pode prejudicá-los. Quando a gente fala de um coelho, a gente precisa de um ambiente preparado para eles também, não dá para a gente criar ele só no piso laminado, porque a gente pode ter alguns problemas, pode ter pododermatite. A gente fala também de gaiolas. Gaiolas eu não sou a favor, porque a gente fala de um ambiente que não é próprio para eles. Que numa dessas... Esse é um pet que você pode deixar ali na sua casa, um cômodozinho. Sim. Desde que você tenha só ele, sim. Porque às vezes o gato instintivamente vai tentar caçar, o cachorro vai tentar caçar, e se não tiver essa relação muito bem estabelecida, pode ter ferimentos. Tá? A gente vê muito acidente entre animais, né? Então a gente tem que ter um ambiente preparado para o coelho também, pensando na natureza dele, pensando que ele vai precisar ter um ponto de refúgio, uma toca para se esconder quando ele estiver com medo, e evitar gaiola, gente. Gaiola faz muita fratura. Quando a gente vai comprar um coelho, vai comprar um roedor, né? A gente fala de coelho, fala de um lagomorfo. Então eu vou explicar essa diferença para vocês. Por favor. Mas quando a gente fala de roedores lagomorfos, a gente fala muito de gaiola. Quando a gente vai comprar nessas grandes empresas, você pede, eu quero comprar um gerbil. Tá bom. Você vai lá, pega o animal, ele te leva para a ração e te leva para comprar a gaiola. Gente, terrário é sempre mais seguro, tá? Até mesmo para os roedores. Porque a gente fala de um solo reto, né? Firme, que não vai ter fraturas. Porque na gaiola, se muitas vezes a patinha acaba passando pelo vão, ele acaba fraturando, tendo muitos problemas. É o que a gente encara muito na medicina de silvestres hoje em dia, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado, fora as pododermatite, por terreno que a gente fala gradeado, né? Pode acabar ferindo a pata deles e tendo umas inflamações, umas pododermatites bem sérias. Olha aí, gente, gaiola, não. Queria que você falasse um pouquinho sobre a alimentação e quais são os desafios de uma espécie como essa. Bom, coelho. Coelho come? Cenoura. Não muito. Bom, vamos lá. É um dos ditos que a gente tem que fugir, gente. Coelho. A gente oferece folhagens, né? Os vegetais, frutas, 20% da dieta. O principal para eles é feno. 70% da dieta deles tem que ser composta por feno, para incentivar o desgaste dentário, tá? Eles são animais que têm a mastigação lateralizada. Quando a gente faz essa introdução apenas da ração, coisa do tipo, vai ter o crescimento desses dentes que vai trazer problemas sérios para eles. Eles têm dentes que não param de crescer, estão sempre em crescimento. Tanto os molares do fundo, quanto os frontais, né? Eles crescem sem parar, então tem que estar sempre tendo esse desgaste. Alimentação, ração extrusada, sempre disponível para eles, está comendo, a quantidade balanceada, de acordo com o peso, de acordo com a raça, é o essencial. Cenoura, o grande mito da cenoura. O que acontece? Ela é muito rica em carboidratos, em açúcares, e isso não é muito legal para eles. É um assim grande como mito, algumas viu, frutas. gente? Exatamente. A gente tem animais que acabam desenvolvendo diabetes devido ao consumo excessivo de cenoura, banana, essas frutas que têm muito açúcar. Acaba trazendo muito problema para eles, tá? E a interação dele com outros pets? Bom, é como eu falei, né? Cão e gato, eles têm esse lado instintivo, pode acontecer ataques, mas tem aqueles animais que são criados desde pequenininho, que têm essa ligação muito boa, que acabam não ligando muito, mas como eu falei, são animais que são muito medrosos, que eles tendem a ter esse medo de outras espécies, né? Tá. E como identificar que o animal está estressado? Por exemplo, a gente está vendo que o Zuki, ele não está muito à vontade. E temos que frisar que estamos aqui num ambiente totalmente diferente para ele, com luzes e tudo mais. Exatamente, né? Que a gente consegue observar nesse comportamento dele aqui agora. Orelhas baixas, ele está bem retraído, buscando esconderijo entre os meus braços, para justamente se sentir mais seguro, tá? Ele vai ficar desse jeito. O animal que vai ficar assustado, chegou uma visita na sua casa, você tem um coelho. Ele vai ouvir o barulho da porta, vai ouvir vozes de pessoas que ele não conhece, ele vai se mandar. Ele vai correr para debaixo do sofá, para debaixo da mesa, para a toca que ele tem e vai se esconder ali. O coração vai ficar acelerado. Ele é exatamente essa questão de luta ou fuga que eles desenvolvem, né? E pensando, pessoal, no bem-estar do Zuki, a gente vai liberar ele. Já apresentamos ele a você que está aqui. A gente vai entregá-lo, é claro, para toda a equipe que veio acompanhar aqui o Richard Pires, para que ele fique bem
tranquilo. E agora a gente vai falar a respeito dessa belezinha aqui que está na minha mão, afinal de contas, gente. Nós construímos um terrário para ele. Ele, gente, é um gecko leopardo, origem no noroeste da Índia e também do Irã. Habitat natural, terrenos secos, rochosos e semidesérticos, que a gente aprendeu e inclusive fez aqui um terrário focado nesta belezura. Tamanho adulto de 18 a 25 centímetros, peso de 45 a 80 gramas, isso no adulto. Expectativa de vida de 10 a 15 anos em média. É fêmea ou macho? Vamos começar daqui. É uma fêmea. Tá. Essa é a Tequila, ela é uma fêmea. Olha que lindinha, gente. Fiquei é um apaixonada. Animal muito tranquilo, que é o que eu chamo de um animal de início na vida de cuidados com animais silvestres, como répteis, né? É um animal de entrada, que é um animal que ele é muito tranquilo para você se criar. Ele é bem dócil, é muito tranquilo, Nossa, paradão. Vocês viram, né, gente? Ele aqui na minha mão, a gente se conheceu praticamente agora, obviamente, né? Ele não estava super à vontade, mas estava ali aceitando a condição dele. Exatamente. Essa nossa amiga aqui, ela tá com a gente já desde que ela nasceu, praticamente, né? A gente comprou ela bem filhotinha no criador. Então, ela tá muito acostumada com o contato humano. Tá. Né? Então, é um diferencial, o manejo. Eu tenho esse lado de educação, de ensinar. Então, eu gosto que meus animais tenham esse fácil manejo, para mim poder realmente incentivar as crianças a não desmatarem, a cuidarem do nosso planeta. Que bacana. E entender sobre a vida silvestre, a vida exótica, que também é aquilo que é diferente, o que agrada, né, a população. A gente vê que é um animal muito tranquilo, que não se estressa com facilidade, porque ela em particular, está acostumada. Bom, vamos introduzir ela no nosso terrário? Vamos ver se ela gosta, gente. Ó. Se ela aprova. A gente pode colocar e ela mesma já vai tomar o seu caminho. Provavelmente ela vai se esconder, quer ver? Ó? Vamos ver. Mas ela já conheceu a gente, já estava ali, olha. Foi dar um oi pra Ela câmera. tá. É um Acho que ela gosta de câmeras, olha ali. Ela... Ai, que lindinha. Ela é muito tranquila, ela é um animal muito legal. A gente fala de particularidades do gecko, né? Ele é um animal que realiza a troca de pele, né? Como os répteis em sua maioria. Ela tem uma particularidade, você não vai encontrar a pele dela no seu terrário. Porque ela come, ela não descama que nem a cobra. Ela realmente faz por arrancamento. Então, ela começa ali a dar uma fragilidade nessa pele que está realizando a troca e ela se alimenta para poder absorver os minerais, os nutrientes que tinha nessa pele antiga. A natureza é muito sábia, não é, gente? Exatamente. A gente fala que ela também tem uma diferença para alguns lagartos, né, alguns répteis, que é a pálpebra móvel. Então, ela pisca normalmente, não só o movimento lateral de pálpebra. Gente. É uma diferença legal. E ó, uma curiosidade, vamos aproveitar para dar uma olhadinha aqui na cauda dela, que é um dos pontos muito importantes dessa raça. Ela tem uma cauda bem gordinha, tá vendo? É onde ela armazena a gordura. Então ela se alimenta e transfere toda a gordura do corpo dela para essa parte da cauda. Para justamente em momentos de inverno, onde ela não vai ter tanta abundância alimentar, ela poder ter essa fonte armazenada. Para justamente poder estar consumindo essa gordura para manter o corpo funcionando e enfrentar esse período de escassez. Que legal. E de quanto em quanto tempo acontece essa troca de pele? Olha, quando a gente fala de um animal jovem, ele tem uma troca mais comum. Tá. Né? Mais ou menos 1, 2 vezes no mês, dependendo do crescimento de cada indivíduo. Mas quando já está adulto, diminui bastante. Vai de uma vez a cada 2 meses, mais ou menos. Vamos falar então de alimentação deste animalzinho? Bora, vamos falar. Bom, a gente fala de um animal que ingere insetos, né, em sua grande maioria. Como eu comentei, eles precisam do cálcio junto com a vitamina D3, porque eles não são de animais de ficar expostos à luz solar. Então a gente precisa incentivar também a ingestão da D3, para justamente poder ter um fortalecimento ósseo e poder ter uma estrutura óssea saudável nesses animais, né? O que a gente oferece para eles? Baratas dúbias, né? Baratas de criadores legalizados que fazem o cuidado desse animal. Antes de cuidar do nosso pet, a gente tem que ter certeza que a presa do nosso pet está bem cuidada. Eu não posso pegar um animal da natureza e oferecer para o nosso animal, porque ele pode estar acarreando algumas doenças nutricionais e até zoonóticas que podem passar para a gente. Então a gente tem que tomar esse cuidado com a dieta dos nossos pets. Então ela vai comer larvas de besouro, né, o que a gente chama de tenébrio, baratinhas, grilos negros, que são muito legal para que eles se alimentem bacana. Ó, já procurou refúgio na toca. Ó. Uma alimentação exótica, eu diria. Um pouco. É aquilo que a gente comentou, né? A gente tem que estar sempre disposto a criar o animal do jeito que deve ser, correto. Então a gente tem que entender que se o meu animal come inseto, eu vou ter que criar uma quantidade ali para estar oferecendo para eles, né?
E aí, por exemplo, ele come quantas vezes por dia? Como que funciona essa dieta? Ela. Eu ofereço para ela a cada 2 dias, normalmente. A tá? cada 2 dias. Justamente, porque eu tento simular bem com a natureza. Tem dia que ela não vai achar comida, tem dia que ela vai. Ela é bem gulosa, confesso. Confesso que às vezes a gente fica com dó e acaba dando ali diariamente. Também ela não sabe quando ela vai poder comer de novo? Exatamente, tá? Então ele tem que sempre simular o mais natural possível. Eu gosto de fazer uns períodos de jejum neles também para que fique mais natural possível, tá? E os cuidados de higiene? Higiene, como a gente comentou, né? Eles são animais que vão acabar defecando pós-alimentação. Eles sempre vão buscar normalmente um lugar. Normalmente não é muito espalhado no terrário. E em casa, onde ela normalmente faz? Atrás da toca. Ela vem aqui atrás da toca e defeca aqui. Então eu venho, eu vou limpar, tiro essa parte diariamente, eu retiro as fezes dela. E uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu troco o substrato pontualmente para poder ficar sempre limpinho. Tendo esse cuidado, gente, não vai ter cheiro, não vai ter aquele odor desagradável. É um animal que é super limpo, super higiênico. E não vai ter problema nenhum para a gente criar em apartamento. Esse tipo de animalzinho, esse tipo de pet, é bacana para ter convívio com criança? É bacana. A gente tem que... Lembrando, né? Sempre com supervisão. Criança sempre com supervisão. Mas é um animal muito dócil. Que não é um brinquedo, né? Exato. Estamos com uma vidinha aqui junto com a gente. Exatamente. É um animal muito dócil que raramente vai atacar, né? Desde que tenha já esse costume. Então ele é muito tranquilo. E também, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é, como eu falei, né? A questão da cauda dela é o ponto-chave dessa raça. Então a gente tem que pensar o quê? Que ele, como um réptil, normalmente quando ele se sente assustado, ele solta a cauda, né? Um processo natural. E essa cauda nunca mais vai crescer igual era. Ela não vai ter essas ondulações, esses degraus, né? Esses relevos, porque essa é uma espécime que não perdeu nenhuma vez a cauda. Então ela está desde o jeito que ela nasceu do mesmo jeito. Ai, porque ela já é acostumada a esse manejo. Então, mas tem animais que a gente compra, a gente coloca a mão ali, por instinto, solta a cauda e corre. Tá? Então, tem que entender qual que é o seu pet. Se é um animal mais assustado, vamos evitar que fique perto de criança. Ah, não, um animal que é tranquilo, ok, sob supervisão, pode ficar ali uns 20, 10 minutinhos na mão da criança, depois retorna pro terrário para não estressar. E quais os cuidados, então, para a gente garantir que ele tenha interação com outros animais ou que ele não possa ter? O que precisa ser levado em consideração se a gente vai colocar numa casa que já tem um outro pet? Bom, quando a gente fala dos répteis, né, em terrário, é mais tranquilo. Porque se eu tenho um cão, se eu tenho um gato, é muito mais tranquilo. Eu fecho a portinha. E tá tudo certo? E acabou. Venho com a minha tranca, coloco aqui e acabou. O gato não vai abrir, o cachorro não vai abrir. Claro, é estressante para eles o gato ficar em cima, observando, querendo predar, ele vai ficar mais recluso. Então é legal que a gente tenha um ambiente que não tenha muito contato com esses animais que podem ser predadores naturais dele. Exatamente. Então a gente tem que ter mais cuidado. Porém, normalmente está sempre ali num cômodo, numa prateleira, tranquilo, no cantinho dele, pode ter a vida normal com outros animais. Perfeito. Temos perguntinha da nossa audiência? Pergunta na tela. Então vamos lá, a pergunta é do André Martins, de Recife, Pernambuco. Tenho filhos pequenos e queria saber, é seguro ter um animal silvestre em casa com crianças? Existe alguma espécie mais indicada? Qual a orientação que você traz para o André? Vamos lá. Quando a gente fala de espécie mais indicada para criança, é aquilo que a gente conversou. Nenhuma. A gente tem que ter supervisão. Sempre. Não existe uma raça mais indicada para ficar com crianças, não. Claro, a gente conversa sobre répteis. São animais mais fortes, normalmente, né? E eu gosto muito do jabuti, que é um animal que é bem tranquilo. Você pode ter ali solto em casa, no seu quintal. Lembrando, sempre tudo fechado, para que ele não tenha fuga, não tenha atropelamentos, que a gente vê bastante. Mas que tem uma dieta bem onívora ali, come de tudo. É bem mais tranquilo para a gente ter uma criação. E é aquilo, ele é bem resistente, ele se reclusa no seu casco e a criança não vai oferecer tanto risco para o animal e nem o animal para a criança. Você estava comentando com a gente sobre as necessidades de alimentação e tudo mais. O que eu consigo identificar? Quais são os sinais que eu preciso estar atenta de que o meu animalzinho está doente? E aí, quais são as doenças que você tinha falado que podem passar para nós humanos? Bom, vamos lá. Pensando em nós humanos, o que a gente mais pode comentar é sobre a questão de verminoses. Tá. Né? Que é aquilo que muitas vezes a gente vai no veterinário e a gente não se atenta. Porque o veterinário fala, olha, seu pet precisa tomar vermífugo. Todo mundo que tem pet já passou por isso. Ok, só que o veterinário já orientou vocês a tomarem vermífugo também? Olha isso. Quando a gente fala de verme, verminoses, né, a gente fala de zoonótico. A gente fala de algo que passa para nós. Então, nós temos também que nos proteger. Então, eu gosto de sempre orientar os nossos tutores a criar de uma seguinte forma. Ok, eu vermifugo meu animal a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses eu me vermifugo junto.
todo mundo da casa faz o mesmo ciclo, claro, né? Com medicamentos próprios para cada raça, cada espécie. Então, nós temos que tomar o de farmácia humana, diferente, né? Tá, isso também é importantíssimo, gente. Exato, tá? Então, esses cuidados. Falando sobre sinais clínicos, vamos dizer sobre sinais clínicos. Falando do gecko leopardo, que é um exemplo aqui pra gente. O que a gente muitas vezes acaba encontrando? Animais que têm uma questão de deficiência vitamínica, porque não passa o animal no cálcio, no D3. São animais que às vezes a gente vê emagrecimento, porque está comendo desregulado, ou só come um tipo de nutrição, só o tenebro, que é rico em gordura, porém não fornece muitas vitaminas para eles. Então é muito importante a gente ter uma variação dos insetos e principalmente insetos bem cuidados, criados para alimentação. Tá? Não dá para pegar qualquer um ali no quintal de casa e dar para o seu gecko leopardo. Nem pensar, tá? Então é isso que a gente normalmente mais vai encontrar na clínica de animais silvestres, né? A gente vê também animal muito queimado devido ao uso de lâmpadas de aquecimento, porque às vezes a pessoa coloca dentro do terrário, né? Coloca dentro, tem uma pogona, um exemplo do dragão barbudo, eu pego, coloco aqui dentro e ele vai e encosta nessa lâmpada e se queima. Eles não têm essa sensibilidade tátil tão grande. Então, para eles, ok, é uma fonte de aquecimento, vou encostar para me aquecer o máximo possível. E aí acaba queimando a pele, tendo queimaduras sérias e muitas vezes até levando o animal a óbito. Olha, gente, isso daí é seríssimo. Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então vamos lá, animais silvestres como pet, esse é o nosso tema de hoje. A gente perguntou o que você queria ver aqui no nosso bate-papo, 40%. A alternativa mais votada, podem ser domesticados com treinamento adequado. Pode? Podemos. Quando a gente fala de animais silvestres, sim. É importante que se o nosso intuito realmente é ter esse contato com eles, é que a gente tente fazer realmente uma adequação e que ele esteja acostumado com o contato humano, né? Sempre gradativo, devagar, respeitando os limites do animal, barreiras como estresse, é muito importante. Que nem ela aqui, já ficou com a gente um pouco na mão, se estressou um pouco, ela já buscou refúgio na casinha dela. Tadinha. Por quê? É um ambiente diferente, então eu tenho que sempre respeitar o animal. Com treinamento adequado... Você falou dela, ela já veio, gente. Apareceu. Porque eu tô movimentando muito aqui, ó. Ela tá achando que é alguma coisa que ela vai comer. Quando a gente fala dela, um exemplo muito claro sobre a questão de domesticar um animal, ela tá com um amigo desde que ela praticamente saiu do ovo ali, do criador. Eu escolhi ela praticamente no ovo. Ai. Então ela tá com a gente, então ela sempre teve esse manejo comigo, tá sempre comigo. Então ela é acostumada, principalmente, a estar na minha mão. Então pra ela é tranquilo, sem estresse. Porém, é aquilo, cada pet é um pet. Principalmente quando a gente fala de animal silvestre e exótico. A gente tem que entender que muitas vezes eu quero comprar um animal, eu compro lá uma cobra e eu quero que ela fique no meu ombro ali, mas pra ela não é muito legal. Cada indivíduo é um indivíduo. Tem cobra que às vezes é da mesma raça, que vai se dar bem com o humano, e outra que não vai. Então, isso precisa ser respeitado, é possível domesticar, mas tem que levar, é claro, em consideração essas particularidades e entender sobre tudo aquilo, todo esse universo que cada espécie que você decidiu, é claro, adotar e colocar dentro da sua casa necessita. Espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo e eu aproveito, é claro, para deixar os contatos, gente, do Richard Pires, que é veterinário e deixa à sua disposição o WhatsApp 0 operadora 11 999 21 7869 e também ele deixa à sua disposição, gente, o Instagram, anacan_vet. Dessa forma como está escrito aí, o Instagram da clínica, certo? Exatamente. Muito obrigada, Muito viu? obrigado, Dani. Foi um prazer estar aqui com vocês e espero que tenham gostado e que fiquem cada vez mais interessados nesses pets que são os pets do futuro. Eu, gente, certeza que já teria aqui o meu gecko leopardo, que eu fiquei apaixonada por ela, coisa mais linda. Espero que você tenha gostado de aprender essa tarde sobre esse assunto, esse universo tão diferente. Te desejo uma excelente tarde e a gente volta a se encontrar de segunda a sexta-feira às 16 horas. Até mais!